O desafio de hoje traz uma questão que parece muito simples, principalmente depois que o aluno olha o gabarito comentado. Mas a verdade é que a primeira vez que a pessoa olha para essa questão, surgem na cabeça dela duas dúvidas e isso deixa ela um tempo travada. É muito comum o aluno ficar travado, aí ele olha o gabarito comentado, aí vê lá qual é a velocidade que é para usar, qual é a distância que é para usar. É uma divisão simples. E ele fala, é uma questão simples. E aí ele acha que entendeu a questão. E tem aqui um ouro, tem aqui uma riqueza nessa questão que poucos alunos perceberam. Então vamos dar uma olhadinha com calma nessa questão. Eu imagino que vocês que estão aqui já tenham lido ela. Então, ele quer saber qual é o tempo nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundo que garante a detecção de um possível invasor é mais próximo de. Então ele fala uma situação, ele mostra um invasor onde ele tem várias velocidades ao longo do trajeto e ele fala que esse invasor vai passar por um laser que tem um transmissor, do outro lado um receptor, e aí quando ele passa por esse laser, ele, claro, vai disparar o sistema de alarme. E ele quer justamente o menor tempo de resposta possível em milissegundos. Bom, você vai lembrar que velocidade média é ΔS sobre ΔT. E aí, isola o tempo. Quem vê o gabarito sabe que a velocidade vem aqui para baixo, ΔS fica aqui em cima. E aí vamos lá, né? A primeira dúvida, Índio, qual velocidade usar? Essa é a mais fácil de responder. Como ele quer o menor tempo sempre vai acontecer na maior velocidade. Então, se o invasor ele tem várias velocidades e eu quero saber qual seria o menor tempo, eu vou pegar a maior das velocidades apresentadas. A maior das velocidades apresentadas pelo invasor é 5. Então, cai o 5 aqui. E aí, o ΔS apresentado pelo gabarito é a soma dessas duas distâncias, que é a espessura típica do corpo do invasor mais o diâmetro do feixe. 15 centímetros mais 20 centímetros dá 35 centímetros. Esse é o ΔS. 35 centímetros é 0,35 metros. Tá uma bagunça isso aqui, né? Mas tudo bem. E aí, ele divide 0,35 por 5. Isso daqui dá 0,07 segundos. Anda 3 casas para a direita, dá 70 vezes 10 a menos 3 segundos. E aí você sabe, 10 a menos 3 segundos equivale a milissegundos. Então isso dá 70 milissegundos. Esse é o gabarito. Muito bom, Injo. Maneiro, maneiro, maneiro. Gabarito letra B de bacon. A dúvida que fica muitas vezes é por que tem que somar? Por que eu não uso apenas 20? Ou por que eu não uso apenas 15? Por que eu não subtraio uma distância da outra? Eu diria que o ouro dessa questão está em entender isso daqui. E aí eu vou fazer uma analogia. Lembra daquelas questões de trem? São questões de corpo extenso, aonde você tem que calcular sei lá, o tempo de travessia, o tamanho do trem, ou o tamanho do túnel. São questões muito tradicionais. Se você não lembra, não tem problema. Eu vou te lembrar. Então, essas questões normalmente falam que o trem ele começa a entrar no túnel
em um certo tempo, sei lá, um trem de 100 metros, vai. Eu vou inventar valores aqui. Tamanho do trem. 100 metros é muito, vou botar 30 metros. Se bem que tem trem de 100 metros. Mas vamos lá, um trem pequenininho, de 30 metros. É um mini trem. E aí eu quero saber, para atravessar o túnel, sabendo que o túnel, o tamanho, o comprimento do túnel, vou botar trem e túnel. Sabendo que o túnel tem 100 metros, eu quero saber qual é a distância que o trem precisa percorrer para atravessar completamente esse túnel. E o aluno tem que refletir que o trem ele começa a atravessar o túnel quando ele atravessa essa fronteira, quando a parte frontal do trem começa a entrar no túnel. Daqui, ó, o trem ele já está atravessando o túnel. Quando ele passa aqui dessa região, o trem já está atravessando o túnel. E, Joey, quando que o trem atravessa o túnel completamente? O trem só atravessa o túnel completamente quando a traseira do trem sai do túnel. Então, pensa comigo, a travessia do túnel, quando eu penso num corpo extenso, começa quando a parte frontal desse objeto começa a entrar no túnel e ela só termina quando a parte traseira, quando a última parte do trem deixa o túnel, ou seja, quando ele sai do túnel completamente. Ou seja, esse ponto frontal ele já está lá na frente. E aí, olha que lindo. Que lindo, cara. Qual é a distância percorrida pelo trem desde o início da passagem pelo túnel até o final? Concorda que esse tamanho inteiro equivale ao tamanho do túnel? Vou botar aqui, ó. Esse primeiro pedaço equivale ao tamanho do túnel e esse segundo pedaço equivale ao tamanho do trem. Então, o ΔS total percorrido é o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. E, Joey, o que isso tem a ver com aquela questão? Tem tudo a ver. Você imagina que eu vou ampliar muito. Aqui você tem o feixe, certo? O feixe, o raio laser, né? E esse raio laser ele tem aqui uma certa distância. Que ele falou na questão. Ele falou na questão, ó, que o diâmetro desse feixe é de 15 centímetros. Legal. E qual é o tamanho do invasor? E aí, o tamanho do invasor, vamos fingir que é o trem. Caramba! Vamos fingir que o invasor é o trem. Ele fala que o tamanho desse objeto é de 20 centímetros. Então, qual é a distância total que esse invasor vai ter que percorrer para atravessar completamente esse feixe? Ele vai ter que sair dessa posição e chegar nessa posição aqui, ó. Entendi. Então, esse ponto, né, para que ele atravesse completamente o feixe, tem que sair, né, dessa posição inicial, do início ali da fronteira onde ele começa a atravessar o feixe, até aqui. Né, que aí, o que vai acontecer? O corpo dele vai ter passado completamente pelo feixe, desde a parte inicial do corpo até a parte final do corpo. E aí, galera, esse ponto aqui que eu botei de laranja, ele vai percorrer essa distância inteira aqui, ó. E essa distância inteira é o tamanho, né, do diâmetro do feixe, que é 15, mais o tamanho do próprio invasor que ele deu na questão, 20.
35. Agora sim deu para entender. Injô, o que eu faço agora? Agora você deixa o like e aguarda o desafio de amanhã. Um beijo e até a próxima.